Agora, o simples fato de que existam iPads, que existam readers, né, que você tem ainda muita massa de texto na internet, não implica que essas gerações formadas no âmbito da cultura digital vão necessariamente ler mais. Talvez seja até o contrário, né? Como professor, a experiência que eu tenho, acho que a maioria dos meus colegas tem, isso são coisas que se ouve, né? Os professores conversam sobre isso, é que a leitura é uma experiência que tem diminuído muito. A escola valoriza muito a leitura e o livro, né, porque acreditamos que é aí que se forma o conhecimento mesmo. Se essa habilidade de leitura vai passar para ler num papel ou ler num tablet, não importa. Importa o indivíduo ler bem, interpretar, né, como é que se diz? Ter um significado aquele texto para ele poder fazer uma análise daquilo, fazer relação com outros estudos. Então, a leitura, ela é importante para isso, não importa onde ela seja feita. Agora, é óbvio que com a entrada da tecnologia, né, eu percebo sim que os adolescentes se afastaram do livro. O livro tem menos graça do que os aparelhos tecnológicos. Falava que é importante o indivíduo, é importante o professor incentivar o interesse e daí o indivíduo ir atrás. Ele começa lendo qualquer bobagem. Com o tempo ele vai melhorando a qualidade de leitura até que ele passa a ler coisas boas. Então, se você mandar o indivíduo ler mais hoje, essa ideia já não se aplica mais. Antigamente, eu podia dizer assim, olha, leia, porque não há muita coisa estúpida escrita. Então, se você lê muito, você vai chegar num momento que você vai ler coisas boas. Hoje, essa distância é muito grande. Então, se você ler muito, significa talvez só que você saiba um monte de relevância sobre uma celebridade digital. E isso é completamente estúpido. Então, hoje não adianta mais dizer leia muito, porque talvez você nunca chegue em algo bom. E talvez você saiba um monte de coisas sobre essas web celebs aí que duram 14 nanosegundos. Então, o que é importante hoje é, tenha critério. Sabe, se eu fosse hoje ensinar alguma coisa para uma criança que está começando a consultar coisa na internet, consulta a fonte, verifica a referência, vê quem está falando isso, vê quem concorda com ele, vê quantos dizem isso. Sabe, antes de dizer, sei lá, que o criacionismo é uma besteira e que o evolucionismo é verdade, não vê quem defende um, quem defende o outro. Sabe? Porque só assim você está realmente educando o pensador e você está voltando àqueles antigos valores do iluminismo, que são os valores que a gente corre o risco de perder agora. E essa evolução, quando você pensa no livro impresso, que já é um desdobramento do códice, o livro impresso permitiu a laicização da leitura, a leitura silenciosa. Antigamente eram tão poucos os livros, o livro era fora do horizonte fabril, que a leitura era só para quem sabia ler, lia em voz alta para o outro. Então a leitura silenciosa, que já permite também toda uma esfera da privacidade, a história das leituras subversivas e todas essas questões, as bibliotecas, que são espaços públicos privados de leitura, que se lê silenciosamente, mas num espaço coletivo. A leitura em silêncio individual é um pedacinho da história da leitura. A história da leitura é uma história aberta para todos, compartilhada. A gente mantém isso ainda onde? Na universidade, né? É o lugar onde você faz o lecture, que é ler para os alunos, às vezes pegar um texto, e às vezes a gente não gosta muito. Se o professor começa a ler, a gente não gosta muito, mas é uma prática que a gente deveria fazer mais, eu acho, porque resgata algo que se acabou com a introjeção, né, o silêncio. Então eu acho que parte para o fluido e para um aspecto mais comunicacional da leitura, mais mídia, né? Eu acho que a leitura vai se transformando, o livro vai se transformando em... já é mídia, mas vai se transformando em instrumento de comunicação, de contato com o outro, de troca entre leitores, né? Criando uma espécie de república das letras. Mas uma coisa que eu tenho a impressão que está diminuindo é a leitura. O texto está aí, você tem, né, material gigantesco disponível na internet. Mas o encontro do leitor com o texto, eu tenho a impressão que tem diminuído consistentemente. E isso é um risco, me parece, para que a gente limite, né, nossas possibilidades cognitivas a formas não textuais.